Aliança Edênica. Olá, meu nome é Thiago Santana, estou aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada junto, tá certo? Eu quero convidar você, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a inscrever-se no nosso canal, tá certo? Não deixe de se inscrever aí. E que você possa estar acompanhando o nosso canal, divulgando os vídeos no Facebook, WhatsApp, tá certo? Nos grupos de amigos aí. E eu estarei fazendo agora uma série sobre a teologia da aliança. Alguns amigos me pediram, e um amigo em especial aí, o Rodrigo, esteve pedindo: Thiago, faz uma série aí, faz um vídeo sobre teologia da aliança. Ele disse: faz um vídeo, né, sobre teologia da aliança. E assim, é um tema muito importante, um tema que eu gosto muito, teologia da aliança. Só que um vídeo não seria o suficiente para falar desse tema. Então eu decidi fazer vários vídeos falando desse assunto, né, dessa doutrina bíblica. Eu decidi fazer vários vídeos falando sobre a teologia da aliança, né, sobre a aliança e as reafirmações da aliança na Bíblia, as alianças que Deus fez. E para nós começarmos a falar desse tema, nós vamos falar sobre a aliança edênica. E aí algumas pessoas já podem se perguntar, que tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a teologia da aliança: Tiago, uma aliança edênica, uma aliança no Jardim do Éden? Sim, existia uma aliança no Jardim do Éden, nós vamos ver na Bíblia Sagrada hoje, tá certo? Primeiramente, o que significa a palavra aliança? No hebraico, né, berit, significa cortar, né, e vai aparecer em alguns lugares karak berit, cortar uma aliança, vamos cortar uma aliança, né. E ela é bem interessante porque a própria lá em Daniel 9, quando fala que o Messias seria cortado, né, aparece karak, né, para a morte do Messias e tudo mais. Então é bem interessante isso daí. E claro, nós vamos chegar lá ao decorrer dos nossos vídeos falando sobre a teologia da aliança, tá certo? Mas nós vamos à primeira ocorrência da palavra aliança na Bíblia, que está em Gênesis capítulo 6, tá certo? Primeira ocorrência da aliança em Gênesis aparece em Gênesis capítulo 6, tá certo? Queria convidar vocês a Gênesis capítulo 6. E o verso vai dizer assim, o verso 18, diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então aqui Deus falando com Noé, e Deus disse assim: olha, estabelecerei contigo a minha aliança, Berit. Então a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Porém, isso não anula o fato de existir uma aliança no Jardim do Éden. E você vai ver isso comigo agora. E eu queria convidar você ao livro de Oséias, tá certo? É ao lado do profeta Daniel. É ao lado do livro do profeta Daniel, o livro de Oséias, no capítulo 6, tá certo? Oséias capítulo 6, versículo 7, diz assim: Mas eles transgrediram a minha aliança, como Adão. Eles se portaram, né, aliviosamente e tal, e ele continua aí. Então assim, aqui fala claramente que Adão transgrediu a aliança de Deus, né? Assim eles transgrediram a aliança, assim como Adão. Então aqui o texto fala que Adão transgrediu uma aliança lá no Jardim do Éden, correto? Então nós já compreendemos que havia uma aliança no Jardim do Éden. E nós vamos compreender um pouquinho do que era essa aliança, como que ela funcionava, essa aliança antes do pecado. E para isso nós vamos entender a questão do Imago Dei. O que é o Imago Dei, Thiago? O Imago Dei, quando nós falamos aí a questão do homem, né, o homem ser criado em imagem e semelhança de Deus. Existe um debate gigante sobre qual é a dimensão da imagem e semelhança, como é que funciona isso no homem. Nós não vamos entrar nisso porque são muito tempo aí de debate e tudo mais. O nosso foco não é esse. Mas Deus cria aqui a sua imagem e a sua semelhança. E aqui aparece, né, duas palavras muito interessantes. A palavra no original hebraico para imagem, né, a Tselen, vai aparecer duas palavras, Tselen da Mahá, né, que vai falar aí que o homem é um ser, é uma representação de Deus, ou seja, foi criada uma imagem representativa. Quando o homem é criado no Jardim do Éden, ele é criado uma imagem representativa de Deus. E aonde é que aparecem as duas palavras? Essas duas palavras vão aparecer em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28.
né? Quando Deus criou o homem, diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs Deus, o homem, a governar sobre tudo que Deus tinha criado. Então ali vai aparecer essas duas palavras, tselem e damará, aonde vai, né, nós vamos trabalhar a questão de que o homem é um representante de Deus sobre a terra, tá certo? Então o homem foi colocado, Deus colocou ele como seu representante e ele a cuidar de tudo isso. E o nosso Deus, essa questão do Imago Dei, ele mostra que o nosso Deus, ele é um Deus extremamente relacional, tá certo? Nosso Deus é um Deus extremamente relacional. Deus, ele é um Deus que se relaciona com o ser humano. Deus é um Deus que está ali constantemente, ele se faz presente na vida do ser humano, e nós vamos ver isso na aliança edênica, tá certo? A aliança que foi transgredida por Adão. E um texto bem interessante para nós lermos aí é o Salmo 8, versículo 5, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho da questão da criação do homem. Salmo 8, versículo 5. Assim, eu estou tentando fazer de uma forma bem simples para que todos compreendam. Com o decorrer dos materiais, nós vamos aprofundar mais, tá certo? Nós vamos estar nos aprofundando mais. Salmo 8, versículo 5 diz assim: fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, né, e honra o coroaste. Então, veja bem, o salmista diz que ao Deus criar o homem, Deus criou o homem um pouco menor do que Deus. Muito interessante isso daí. Então, essa imagem representativa de Deus, esse homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus, esse homem que é o representante de Deus, a qual Deus lá em Gênesis 1, 26 até o 28, coloca ele como seu representante para cuidar de toda a terra, ele foi feito um pouco menor do que Deus. E assim, dentro disso, existe um marco na aliança do Éden, tá certo? E esse marco da aliança edênica é o sábado. É interessante, por quê? Porque o homem, ele quebra a aliança. Nós vemos que, eu já vou entrar um pouquinho mais no sábado como um marco da aliança e o sinal, ou seja, o selo da aliança. Porque o homem, ele quebrou a aliança divina ao comer da árvore da vida. Nós lemos lá Oséias 6, né, 7, versículo 6, quando ele diz assim que o homem quebrou a aliança de Deus. Né, que Adão quebrou a aliança de Deus. Quando que Adão quebrou a aliança de Deus? Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, sua esposa come e dá para ele, enfim, os dois comem, então a aliança naquele momento foi quebrada. E todas as alianças, por que é importante nós entendermos essa questão da aliança edênica? E da aliança que foi feita com a aliança que Deus tinha com Abraão no Éden antes do pecado e após o pecado. Por quê? Porque todas as alianças que vêm pela frente e que são reafirmadas na sequência com os patriarcas e com os profetas, todas essas alianças, elas têm um único objetivo, que é restaurar o relacionamento que Deus tinha com o homem no Éden. Como eu falei para vocês no início, Deus é um Deus relacional, o homem criado à sua imagem e semelhança, um ser que é representante de Deus sobre a terra. Ele, no sábado, Deus vinha ter com ele. É muito interessante, porque Deus cria ali em 6 dias, e no 7º dia, Deus ele cria um tempo sagrado. Né? Talvez na nossa mentalidade, como esse é uma fala de Abraham Joshua Heschel, né? O Heschel, ele vai dizer assim no livro Shabat, na página 30, 20 e na página 31, ele diz assim, que ao Deus criar ali o mundo e tudo mais, talvez no 7º dia nós, com a nossa mentalidade, nós esperássemos que Deus criasse uma montanha, que Deus criasse uma pedra, ou seja, que Deus criasse algo para o homem adorar. Mas não, no 7º dia Deus cria um tempo, e um tempo sagrado. Essa é interessante. Ele cria um tempo sagrado. E esse tempo sagrado é a primeira coisa chamada de santo. Uma das palavras mais notáveis da Bíblia, como bem salienta Heschel, é a questão da palavra kadosh, quer dizer santo, separado. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela é relacionada ao sábado. Então a primeira coisa que Deus santifica na Bíblia é um tempo. Deus não santifica uma coisa, Deus santifica um tempo. Deus não santifica algo do espaço. Isso é interessante, ele santifica o tempo. E o tempo ele é para todos. Independente se você for rico, se você for pobre, se você tiver muito dinheiro, o tempo, Deus se relaciona no tempo.
Então, durante 6 dias, Deus colocou o homem, esse representante dele, para fazer as coisas sobre a terra. O homem governava ali no lugar de Deus, o homem ia governando, o homem cuidava das coisas de Deus, mas no 7º dia Deus vinha se relacionar com ele. Não que Deus não se relacionasse com ele nos outros dias, mas o 7º dia era um relacionamento especial, era um relacionamento difícil, diferente, né? E nós podemos falar que era mais intensivo, porque Deus ali estava, vamos colocar 24 horas, que o tempo não era contado naquele dia de 24 horas, mas para ficar fácil naquele tempo, ficar fácil para você entender. Então vamos dizer assim que 24 horas Deus estava ali constantemente, não que nos outros dias Deus não estivesse, mas nessas 24 horas era um tempo que o homem deixava todos os seus afazeres, tudo aquilo que Deus deu para o homem governar, que Deus deu para o homem fazer, agora o homem deixava de lado e o homem se unia ali num relacionamento intrínseco com Deus, ou seja, onde ele ia dedicar somente a Deus, ia ter um relacionamento mais íntimo e tudo mais. É muito bonito de você notar isso, e esse cidadão aí, o Heschel, ele nota isso, e ele vai delinear muito bem nas páginas do seu livro, que eu indico para você, o Shabat, tá certo? Até ele está por aqui, eu poderia recomendar para você, é esse livro aqui, ó, tá certo? Você pode ler ele, é esse livro aí, eu recomendo para você, é um livro muito bom, tá certo? Então assim, nas páginas desse livro ele vai trabalhando essa questão aí. Então assim, Deus faz uma aliança com o homem, e o ponto culminante dessa aliança com o homem é o sábado. E eu vou trabalhar já um pouquinho desse ponto culminante. Uma vez que Deus tem uma aliança com o homem, e Deus é um Deus extremamente relacional, após o homem cair em pecado e Adão quebrar a aliança que Deus tinha feito com ele, todas as alianças que vêm pela frente, ela tem um único objetivo, como eu já falei anteriormente, restabelecer o relacionamento que Deus tinha com o homem no Éden. E após o homem cair em pecado, Deus já restabelece uma outra forma aí de aliança. Deus estabelece uma nova aliança de uma forma com alguns detalhes diferentes. Porque todas as alianças, elas procedem de uma, mas elas sempre vão tendo, às vezes, detalhes diferentes conforme vai passando o tempo. Deus vai mostrando, vai trazendo nova luz, como diz o livro de Provérbios, que a luz do justo é como o raiar da aurora, que vai trazendo luz e mais luz até ser dia pleno. Então, assim, todas as alianças, elas sempre vêm com um detalhezinho a mais, com outro detalhe que Deus vai mostrando progressivamente para o homem. Em Gênesis 3,15, eu queria ler aqui um trechinho aqui, para não deixar escapar nada a você, tá certo? Gênesis 3,15 vai ter aí uma aliança que o Deus estabelece com o homem, tá certo? Diz assim: Deus iniciou sua aliança de graça com a humanidade no jardim do Éden, imediatamente após a queda. Assim que o pecado entrou no paraíso, foi concedida a promessa de um Salvador. O Criador não foi frustrado por algum momento, por algum imprevisto. Então, assim, Deus sabia de tudo que estava para acontecer. Então é interessante porque após o homem quebrar aquela aliança que Deus tinha com ele, de relacionamento e tudo mais, agora Deus vem com uma aliança de graça agora, ou seja, a graça. Quando ele fala ali em Gênesis 3,15, porém inimizade entre a mulher e a serpente e tudo mais. Em Gênesis 3,21, Deus faz vestes com roupa de cordeiro para eles. Então aí nós temos essa aliança. E eu queria tratar com você aqui de um detalhe muito interessante, que é o sábado agora, né, no papel dessa aliança. Ou seja, o homem tinha um relacionamento com Deus, o relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Deus vem em Gênesis 3,15, Gênesis 3,21, ali Gênesis capítulo 3, é uma aliança de graça agora que Deus faz com o homem. E qual o papel daí por diante do sábado? Aí eu vou fazer uma leitura aqui para não perder nenhum detalhe, tá certo? O elo que une a aliança de Deus da criação e a aliança de redenção é o descanso sabático. O significado permanente do descanso de Deus é proclamado na carta aos Hebreus no Novo Testamento. Hebreus capítulo 4 liga o descanso sabático ao original descanso de Deus.
de graça redentora, agora oferecido a todos pelo Cristo ressurreto. Então ele diz assim, que lá em Hebreus capítulo 4 existe uma ligação com o descanso de Deus, lá do capítulo 2 de Gênesis, o descanso sabático, um descanso redentivo, né, do Cristo ressurreto. Ele diz assim, o autor inicia, né, lembrando seus leitores judaicos cristãos a respeito da contínua recusa de Israel em entrar no descanso de Deus, visto que seus corações estavam sempre desviando-se em desobediência. Aí você vai ver Hebreus, antes de Hebreus capítulo 4, dele vir falar do descanso sabático. Hebreus capítulo 3, o capítulo que o precede, do verso 7 ao verso 11, vai falar que o povo de Israel constantemente teve um coração duro, que o povo de Israel não obedeceu a Deus, que o povo de Israel não entrou no descanso por causa da incredulidade. Esse texto de Hebreus, ele está citando o Salmo 95, verso 7 ao verso 11. Então assim, aqui ele vem trabalhando a questão de que o povo não entrava no descanso, tá certo? Não entrava no descanso porque era incrédulo, ou seja, não entrava na aliança porque ele era incrédulo. E aí diz assim, com base na história passada deles, o autor conclui, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar na terra. No entanto, a oferta de graça salvadora perdura. E ele vai dizer, né, citar o verso 1 e 2 de Hebreus capítulo 4, quando diz que eles não entraram na aliança. Tememos que alguns não tenham entrado no descanso, né, porque não foi provido de fé, etc. e tal. Aí, vamos continuar aqui, diz assim, a carta apostólica prossegue associando o descanso presente do Evangelho com o próprio descanso de Deus. Depois que sua obra criativa estava completa, o autor afirma, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, Hebreus 4, verso 3, citando Gênesis 2 e 3, o escritor exorta todos os seus leitores a entrarem no descanso da graça divina, no mesmo contexto em que fala sobre o sábado da criação. Ele conclui, portanto, resta um descanso sabático. É interessante porque aquele descanso sabático da criação, ele é citado de novo. E o autor do livro de Hebreus, que creio eu ser o apóstolo Paulo, ele vai exortar os seus ouvintes cristãos judeus a entrarem no descanso sabático, e que o povo lá de Israel não entrou por causa da incredulidade. E o que isso tem a ver com a questão da aliança? Porque quando Deus fez uma aliança com o homem no início, e o homem era o mordomo dele, o homem era o seu representante, o homem cuidava de tudo para Deus, que Deus colocou ele sobre tudo, Deus tinha um relacionamento mais íntimo como o homem no sábado, como já conversamos aqui. E agora, ao decorrer das alianças, e lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, o autor vem nos exortando a voltarmos ao sábado. Existe um descanso sabático, e esse descanso sabático também, de Hebreus capítulo 4, vai falar do descanso eterno, ou seja, da conclusão da aliança. Então assim, ele vem falando que resta esse descanso para nós, tá certo? Que nós devemos entrar, porque quando nós entramos no descanso sabático hoje, nós voltamos à aliança edênica, ou seja, nós voltamos àquela aliança relacional que Deus tinha. Então assim, de alguma forma, nós podemos ainda desfrutar de um pouco do que Adão desfrutava, tá certo? E também nós podemos, nesse sentido, o sábado tem um efeito escatológico. Por quê? Nós podemos também desfrutar um pouco aí da atmosfera em que iremos desfrutar na eternidade, quando entraremos num descanso sabático, tá certo? Ou seja, esse descanso aí que é provido da aliança. Eu queria ler esse texto de Hebreus 4:9 aqui na tradução King James, tá certo? Essa tradução King James aqui. Eu queria ler o 4:9 e ele diz assim, na tradução King James vai dizer assim, ó. Ele diz assim:
Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então a tradução King James eu queria ler nela porque ela traz um pouquinho mais claro isso, quando ela diz assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, tá certo? E eu vou continuar minha leitura aqui para mim trabalhar alguns detalhes e não esquecer esses detalhes, tá certo? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, no exemplo de Israel. Ele identifica esse descanso de graça como o descanso messiânico que agora é oferecido por meio de Jesus como sumo sacerdote na presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, afinal recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasiões oportunas. Aí diz assim, essa aplicação messiânica representa a interpretação neotestamentária do descanso sabático de Gênesis capítulo 2. Ela identifica o descanso de Deus como a presença santificadora de Deus. Em outras palavras, é possível agora entrar no próprio descanso de Deus por intermédio da presença de Cristo. Então, assim, essa questão de entrar no descanso sabático, né, essa aplicação messiânica do descanso sabático de Hebreus capítulo 4, ou seja, ela também mostra aí a questão da presença santificadora de Deus. Então, nós podemos desfrutar daí da santificação e um pouco dos efeitos escatológicos do sábado ao entrarmos no descanso sabático. E eu queria ler dois textos com vocês. Um se encontra em Êxodo capítulo 3, 33, versículo 14. Certo? Êxodo 33, 14. Êxodo 33, 14 diz assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então diz assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É aquele trabalho, a questão do verbo mu, né? Mur aí. E aí eu posso em um outro vídeo falar um pouquinho sobre esse verbo que aparece em Gênesis capítulo, em Êxodo capítulo 20. E agora o Evangelho de São Mateus no capítulo 11, tá certo? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve e suave, né? Porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Então você veja bem, né? Deus falando a questão do descanso. E aí ele fala lá, né? Andai comigo e eu te darei descanso. Aí aqui Jesus vem e diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, que ele é leve e eu vos darei descanso. Ou seja, a questão do descanso ela é muito importante na Bíblia Sagrada. A promessa de entrar no descanso de Deus permanecerá até que os crentes finalmente entrem no descanso eterno de paz na cidade que há de vir. Hebreus 13, 14. E aqui eu quero ler a última citação, tá certo? Diz assim: nunca foi, e essa citação aqui é de Has Larondelli, do livro Introdução à Teologia da Aliança. Ele diz assim: nunca foi o propósito do plano de Deus, né, e da vontade criativa de Deus que a humanidade ficasse só. O propósito de Deus foi cumprido quando ele criou um tempo espiritual no tempo. Um templo espiritual no tempo. O descanso sabático de Deus do sétimo dia, como o tempo sagrado para a adoração pública a Deus, o sábado divino acrescentou a existência dos seres humanos e da dimensão da santidade. Deus preparou o mundo não apenas para o bem-estar físico do ser humano, e sua prosperidade, mas para que este fosse coparticipante de sua aliança e desfrutasse de uma eterna amizade com todos aqueles criados à imagem de Deus. Isaías capítulo 41, verso 8 e Tiago 2, 23. Os seres humanos
podem ser considerados a coroa da criação, mas não constituem a conclusão do registro da criação. O livro de Gênesis apresenta uma ênfase tripla de que o sétimo dia é o clímax do relato da criação. O alvo da criação é uma vida de comunhão com o Criador por meio da entrada no descanso restaurador de Deus através de atos e louvores e adoração. Assim, em 6 dias, em 6 dias de trabalho são fortalecidos e recebem profundo significado, graças e renovação e recriação proporcionadas pelo sétimo dia. Então, assim, querido, é muito interessante nós entendermos a importância do sábado aí nessa questão da criação. Porque Deus cria o homem, e o homem, de fato, ele não vai ser o clímax da criação, podemos dizer assim. E sim, o clímax da criação é a união de Deus com o homem no sábado, ou seja, o relacionamento que Deus tinha com o homem. E Deus no Éden tinha um relacionamento cara a cara com o homem no sábado. Ou seja, Deus estava ali, Deus vinha e conversava com eles antes do pecado. Mas após a queda do homem em pecado, Deus teve que estabelecer uma nova aliança, né? Que seria o seu filho morrendo na cruz do Calvário e tudo mais. Gênesis 3:21, Deus faz vestes de cordeiro, e nós sabemos bem o que o cordeiro representa. O cordeiro representa Cristo. João 1:29, né? Fala que Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todas as alianças que vêm pela frente, elas têm um único objetivo, que é o restabelecimento da aliança edênica, ou seja, o relacionamento que Deus tinha com Deus no Éden com o homem. E nesse sentido, o sábado ele tem um duplo sentido, ele tem uma questão aí bem interessante, que é redenção e comunhão. Ou seja, redenção e graça, né? A questão da graça e a questão da comunhão. Por quê? O sábado ele tem a questão da redenção, o descanso, Deus dá descanso. É um dia onde o homem encontra descanso em Deus, e é um dia onde Deus está junto com ele aí, tá certo? Ele é um memorial da criação. O sábado é o memorial da criação. Então, o ponto culminante da aliança edênica é o relacionamento entre Deus e o homem no sábado, tá certo? E esse relacionamento foi quebrado porque o homem caiu em pecado, mas hoje, ao nós entrarmos no descanso, nós ainda podemos estar desfrutando um pouquinho desse relacionamento com Deus e um pouquinho dos efeitos escatológicos do sábado, né, que nós teremos aí para guardar, né, um descanso eterno, tá certo? Na eternidade. No nosso próximo estudo nós vamos falar um pouquinho da aliança noética e vamos talvez aí trabalhar a questão da aliança abraâmica e a aliança sinaítica, tá certo? Forte abraço para você, até o nosso próximo estudo. Espero que você tenha entendido, eu tentei falar da forma mais simples possível. Forte abraço, Deus te abençoe.